Então a gente vai fazer um resuminho dessas duas liçõezinhas. Espelho, espelho meu, e você é o seu melhor remédio desse livro aqui, para quem não viu, O Médico Jesus. Tá? Bom, segundo o Espiritismo, né, toda a doença tem uma origem profunda no espírito. Então, assim, a gente não fica doente na nossa matéria primeiro, a gente fica doente no nosso espírito. E o que passa essa doença para a nossa matéria é através do perispírito, né? Então, o nosso perispírito traz essas marcas também, e de acordo com o nosso comportamento, aquilo que a gente começa a fazer, as nossas crenças que são adquiridas, aquelas que a gente vai criando no decorrer da nossa vida, nós vamos trazendo algumas coisas para o nosso corpo. Como que isso acontece? Bom, a gente pode assumir compromissos de reencarnação, a gente pode nessa vida assumir, através das nossas atitudes, comportamentos que não são corretos, a nossa arrogância, o nosso egoísmo. Isso são todas marcas que vão ficando no nosso perispírito, e quando a gente dá mais valor para isso do que para correção, isso em algum momento pode se transformar em alguma doença no nosso corpo. E às vezes também são marcas que a gente traz de outras vidas. Então já passamos por alguma experiência, a gente não conseguiu fazer o aprendizado que nós deveríamos fazer, e isso ficou lá. Só para a gente exemplificar, então assim, bom, no nosso dia a dia a gente fica muito nervoso, fica com raiva de alguma coisa. Quando a gente tem uma sensação de medo, tem uma sensação de raiva, a primeira coisa que pega é o nosso estômago, né? A gente começa a sentir um mal-estar, parece que ele está trabalhando contra a gente. O que realmente é verdade, né? Ele começa a trabalhar contra a gente. Se a gente não consegue assumir um controle sobre essa situação, com o tempo, essa agressão que a gente está fazendo com a gente mesmo começa a interferir no nosso corpo. Então a gente pode ter lá na frente algum problema gástrico. Às vezes a gente começa a ter pensamentos extremamente ruins. Como não pensar? A gente tem que se policiar para não pensar, mas assim, extremamente ruins, sentimentos ruins. E quando isso acontece, a gente também acaba deturpando o nosso equilíbrio. Então, o que eles querem dizer para a gente? As doenças que a gente traz, essas que a gente até falou agora, elas são resultado daquilo que a gente alimenta. Então, se eu alimentar em mim meu sentimento de raiva, meu sentimento de mágoa, é isso que eu vou ter. Eu não vou conseguir me libertar disso. Se eu começar a alimentar o meu medo, o meu sentimento de medo, eu vou ter tendência a fracassar em tudo aquilo que eu for fazer. E isso vai vir para onde? Para o meu psicológico. Eu vou me tornar uma pessoa extremamente insegura. Então, são pontos em que a gente precisa ficar bem atenta ao que nos é colocado por nós mesmos. A gente falou que a gente pode trazer isso de outras vidas e pode pegar dessa vida mesmo, comportamentos que a gente tem. Tá, e por que então no meio de tudo isso a gente precisa ou fica doente? A doença é um método de cura do nosso espírito. Porque quando o nosso espírito já não aguenta mais tanta coisa ruim que a gente está colocando e a gente não está despertando, ele precisa extravasar de alguma forma. Ele vem para o nosso físico. Então toda aquela raiva, toda aquela mágoa, todo aquele sentimento de insegurança que eu tinha ao longo de um tempo, e aí assim, esse tempo pode ser essa vida, como pode ser as acumuladas nossas, né? Ele vai estourar de alguma forma nessa parte gástrica nossa. Então quer dizer que se eu mudar de repente o meu padrão vibratório, eu nunca mais vou ficar doente? Não, né? Porque assim, uma vez que você já atingiu a sua matéria, você tem como se cuidar, você tem como melhorar e deixar com que isso não afete você de uma forma tão violenta. A gente precisa tomar todo o cuidado para que isso não pegue a nossa parte material. A gente consiga cuidar desse nosso espírito, desse nosso perispírito,
tomando cautela com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Mas uma vez que isso aconteça, a gente não pode nunca abrir mão do tratamento médico material. São duas coisas que têm que andar juntas. Então a gente vai fazer o tratamento espiritual, mas vai fazer o tratamento médico da matéria, certo? Porque senão nós não teríamos a oportunidade de ter médicos aqui no planeta. Eles estão aqui para nos auxiliar também. Uma coisa não pode andar separada da outra. A gente tem que deixar isso bem claro. Então, a medicina da Terra ela é tão importante quanto um tratamento espiritual. E a mudança dessa forma da gente sentir, dessa forma de pensar, é o que nos leva ao entendimento e fazer com que a gente preserve essa nossa parte espiritual. Como fazer isso? A gente precisa se olhar com o espelho da nossa consciência, sem culpar, sem julgar. A gente não tem que se desmerecer. A gente tem que perceber como realmente nós somos e como a gente pode mudar. Quando a gente reage a uma situação, às vezes a gente reage a uma situação, às vezes nem é tão violenta, não é uma situação tão séria, e a gente tem uma explosão muito forte. A gente sabe. E aí, acho que não sei se já aconteceu isso com alguém, né? Depois você fica com o seu corpo, parece que você perdeu toda a sua energia, você está debilitado, porque você jogou toda essa carga de uma forma violenta. Você precisa recuperar esse equilíbrio, você precisa se harmonizar novamente. Então a gente precisa se olhar e perceber, olha, eu sou uma pessoa que não tenho paciência, eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, ou eu sou uma pessoa calma, mas ao mesmo tempo eu sou resistente a mudanças. A gente tem que fazer um roteirinho, como a gente é. Se olhar com carinho, não com culpa e não com cobrança. Para poder ver aonde a gente precisa mudar. Nosso comportamento é completamente oposto, né? Se a gente tivesse a oportunidade aqui agora de ter um frasco, e dentro desse frasco tivesse uma cápsula. E essa uma única cápsula, com o poder de fazer com que nós tivéssemos, com o poder de concentração, que nós não nos magoássemos, que a gente conseguisse ganhar vitalidade e ainda ganhássemos mais uns 10 anos extras de saúde, ainda vivendo 10 anos a mais com muita saúde. Quem de nós não teria vontade de comprar essa cápsula? E o valor que fosse, a gente ia pensar, ia desejar isso. Porque a gente entende, a gente acha que a solução dos nossos problemas, elas são terceirizadas. Elas estão fora da gente. A gente não precisa da cápsula. Isso tudo que a gente busca fora, eles estão colocados aqui, esse remedinho, essa cápsula, ela está aqui e aqui. Nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então não adianta a gente querer buscar fora uma coisa que em algum momento a gente vai perceber que não vai ter retorno. Porque isso está aqui dentro, é uma mudança interior, não existe mágica, não existe coisas que a gente pode fazer. A gente vive numa era onde a gente tem muita informação, onde a gente tem muita tecnologia, e isso é muito bom. A gente precisa saber usar isso a nosso favor. Então, às vezes você está entediado, está sem fazer nada, não consigo, sei lá, estou chateada hoje. Primeira coisa que a gente faz, vai lá no celular e fica olhando o Instagram, fica, sei lá, vendo, ou se não, você sai de repente, estou entediado, vou sair, vou comprar. Se você tiver dinheiro, vou sair, vou comprar. A gente busca soluções dos nossos problemas fora. Não que não seja legal e que a gente não tenha direito de fazer essas coisas, mas isso não pode ser uma válvula de escape. É como se a gente tivesse um lança-chamas na nossa mão e a gente quisesse apagar um incêndio. Como é que a gente vai apagar um incêndio se você está alimentando esse fogo? Então a gente precisa estar muito atento. Aquela frase, orai e vigiai, é um mantra que todos nós deveríamos carregar para o resto da nossa vida. Todos os dias a gente deveria pensar. A correria do dia a dia não me deixa no final do dia pensar naquilo que eu fiz.
sei lá, às vezes eu tô tão cansado, eu durmo. A gente precisa arranjar um tempo para avaliar as nossas ações. Assim como a gente avalia os negócios que a gente tem como forma de rendimento, assim como a gente avalia os profissionais com quem a gente trabalha, como a gente se avalia profissionalmente, a gente tem que se avaliar como espírito também. Isso é a parte mais importante, porque o resto a gente não vai levar nada. São mecanismos que nos foram dados para que a gente passasse por essa experiência. Mas a gente não vai levar nada daqui. A gente vai levar aquilo que a gente conseguiu melhorar e aquilo que a gente aprendeu de bom e de ruim. O nosso corpo é uma máquina perfeita. E a gente precisa saber alimentar isso. Então, assim, ó, às vezes é necessário a gente fazer uma suplementação alimentar? É. Mas se a gente pegar um tempinho do dia nosso e caminhar num dia de sol, a gente consegue desenvolver no nosso corpo vitamina D. Olha que perfeição. A gente não precisa de comprimido. A gente melhora o nosso humor. Quando a gente dorme, e dorme bem, né? O nosso cérebro começa a fazer um detox no nosso corpo. Mas aí, assim, a gente não tenta dormir bem. Eu vou lá e tomo um comprimido porque eu preciso dormir. A gente não entende o que é que está me tirando o sono e o que eu posso fazer para melhorar. Ah, eu tô com uma baixa de vitamina D, mas eu tô tão confortável aqui na minha sala, sei lá, vendo um filme, olhando o meu celular. Se a gente der uma voltinha de 20 minutos num horário legal do sol, a gente está se cuidando. Então, assim, são coisas que a gente precisa fazer pra gente. Todo mundo aqui que já recebeu cartinha das verificações, já viu quando é colocado assim, você é parte integrante do seu tratamento. Você precisa colaborar, você precisa fazer o que é pedido. Então, olha, você precisa fazer o evangelho no lar. Você vai fazer o evangelho no lar, você não pode pedir para uma outra pessoa fazer isso para você. Você tem que ser a parte ativa do seu tratamento. Tem que ser a parte ativa da sua vida. Ah, você vai lá no centro, reza por mim? Tá bom, eu rezo. Mas o que você está fazendo por você? A sua oração é muito mais poderosa do que a minha para você. Porque é o seu cuidado em relação a você. Então a gente tem assim, ó, imagina que nós vamos para uma academia. Aí o instrutor fala assim, 10 agachamentos. Se eu não fizer os 10 agachamentos, eu não vou conseguir fortalecer o meu músculo. Ele não vai fazer para mim. Eu tenho que fazer. É isso que a gente tem que colocar em mente. Ninguém vai fazer para nós e vai dar o retorno que a gente precisa se nós não fizermos parte disso. Existem uns pilares em que a gente pode se pautar para tentar melhorar, levar como uma tabelinha assim do dia a dia. Movimento. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. A gente está falando de matéria agora, tá? Ele precisa de movimento. Então, a gente não faz um exercício numa academia só por estética. A gente faz porque a gente precisa manter o nosso corpo forte, a gente precisa ter autonomia quando ficarmos mais velhos para levantar, para sentar, para poder fazer as nossas coisas no dia a dia. Então, lembrar sempre que o nosso corpo precisa de movimento. E aí, ele movimentando-se, a gente consegue sinalizar para o nosso cérebro que as nossas funções estão ativas, que a gente está vivo. Porque senão, se você ficar paradinho, ó, o cérebro está lá, ele não precisa fazer nada. Ele não tem nenhum comando para dar para o nosso corpo. Ah, eu quero beber água, eu preciso levantar. Não é só o meu corpo que vai, meus músculos, o meu cérebro está mandando o meu corpo ir. Se eu estou parada, meu cérebro está lá também. Então, isso é uma condição que a gente precisa ficar alerta. O silêncio. A gente vive num mundo onde tem muito barulho, muita informação. A gente precisa, nem que seja de 5 minutos, para fazer uma meditação. Para se interiorizar, sabe? Para poder trazer paz para dentro do nosso corpo. E às vezes a gente corre e toma um remedinho para ficar calmo. Ah, preciso ficar calmo. Ansiolítico. Será que se a gente se interiorizar, fizer uma prece, manter, assim, sabe, aquela respiração que o pessoal costuma
ensinar pra gente? Conta 5, mais 5 e mais 5. Respira em 5, deixa pausado em 5 e expira em 5. É um exercício que parece bobo, mas é uma coisa que vai trazendo pra gente aos poucos calma, tranquilidade. Conexão. A gente tem que caminhar para nossa melhora individualmente, mas nós somos seres que temos que ter contato com outras pessoas. A gente precisa conversar, a gente precisa de um abraço, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ouvir. Então tudo isso faz parte da nossa rotina de vida, a conexão com outros seres humanos. E aí assim, saber peneirar, para eu não ficar sozinha, então eu vou me entregar a qualquer relacionamento ou vou conversar com qualquer pessoa, não. Aí você tem que usar a sua parte da inteligência, você tem que ser seletivo. Pessoas tóxicas não conseguem fazer com que a gente cresça. E também não podemos servir de muleta de ninguém. A gente troca experiências. Isso também faz parte da nossa evolução. E o quarto pilar é a nossa reforma íntima, que também todos nós já recebemos os recadinhos da espiritualidade falando que é um ponto principal. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu já li em algum lugar dizendo que todo mundo confunde dizendo que a nossa função principal da reencarnação é amarmos uns aos outros e fazermos caridade. Não. A função principal da reencarnação é a gente fazer a nossa reforma íntima, é a gente se melhorar. Porque doente não cuida de doente. Uma pessoa que está doente, ela não consegue atender às necessidades de outras pessoas. Então a gente precisa deixar isso muito bem claro. Eu não posso me dedicar a uma outra pessoa se eu não estiver bem. E aí, assim, se dedicar a uma outra pessoa pode servir, esse motivo pode servir com que você use isso como alavanca. Mas não pode ser seu ponto principal. O seu ponto principal é você se melhorar. Isso a gente escuta toda vez que recebe uma cartinha. A gente tem a reforma íntima como um remédio. A gente tem a bula, que é o evangelho, que ensina para nós o caminho que a gente tem que seguir, certo? E ainda com o exemplo de Jesus para nós, como um guia. Não entrarmos numa neura, eu tenho que ser igual a Jesus, Não, a gente vai na nossa toada, na nossa caminhada, do nosso jeito, sempre procurando ser melhor. Ele é um espelho porque ele passa para a gente de uma forma tranquila todos os valores morais que a gente não pode abandonar. Mas a gente não precisa se torturar, cada um no seu tempo. E a gente sabe que o Pai não vai deixar nenhum para trás. Né? Nenhum pastor deixou a sua ovelhinha para trás, por que ele vai deixar os seus filhos queridos para trás? Nenhum de nós vai ficar. Então, quando essa liçãozinha fala assim, ó, ser o seu próprio remédio, não significa que você nunca vai precisar de uma ajuda médica. Significa que você assume a responsabilidade pela sua base. Ou seja, ninguém pode fazer os seus exercícios físicos, é você quem tem que fazer. Ninguém pode dormir as suas horas de sono, é você quem tem que dormir. Ninguém pode escolher os seus pensamentos. É você quem tem que escolher quais pensamentos você vai alimentar na sua vida. E por aí vai. Então, assim, nós temos sempre a escolha, o nosso livre-arbítrio vai fazer com que a gente escolha, e a gente tem que ter inteligência para escolher o que é melhor. Temos em mente que a cura não é um evento, ela é um hábito. Todos os dias a gente tem que se empenhar na nossa cura. E assim, para terminar esse tópico, como a gente pode ser o nosso melhor remédio, a gente também pode ser o nosso pior veneno. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar também. A gente pode fazer muito por cada um de nós, cada um individualmente, fazer o seu melhor para melhorar. Mas a gente também pode se envenenar todos os dias com pensamentos e sentimentos, aqueles que a gente resolver alimentar. Tá? Então, assim, parecia quando eu peguei para ler uma liçãozinha, uma historinha, uma coisinha bem boba. Mas se a gente for olhar, o conteúdo de toda essa lição, ela é muito importante. Porque ela traz, mais uma vez, para a nossa vida, a responsabilidade sobre o nosso caminho, aquilo que a gente vai escolher.
e ao mesmo tempo a oportunidade que a gente tem de fazer boas escolhas. A gente não pode esperar que ninguém escolha o nosso caminho e que ninguém faça o melhor por nós. A gente tem sempre que dar o primeiro passo. Aí só para a gente gravar a lição, eu vou ler eu não sei como eu chamaria isso, se é uma crônica, se é um texto, que o Cortella escreveu e ele falou. Eu achei muito interessante e apropriado para nosso tema de hoje, tá? Então deixa eu só dar uma lidinha para vocês. Você vai andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra, fazendo com que derrames o café por todo lado. Por que você derramou o café? Aí a pessoa respondeu assim: porque alguém me empurrou. Resposta errada. Você derramou o café porque tinha café na xícara. Se tivesse chá, você teria derramado chá. O que tiveres na xícara é o que vai derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de você, você vai derramar. Podes ir pela vida fingindo que a tua xícara é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, vai derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então, terás que perguntar a si mesmo: o que há na minha xícara? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade? Ou eu vou derramar raiva, amargura, palavras ou reações duras? Você que escolhe. Agora, trabalha para encher a tua xícara com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas e amáveis, generosidade e amor para com todo mundo. O que estiver na tua xícara, você é responsável. E olha só, a vida vai te sacudir muito. E às vezes muito forte. Você é o responsável pelo que tem na sua xícara. Então pense, o que tem nela? Eu achei muito interessante, muito legal, né? Pra gente pensar o que a gente vai levar e a gente vai alimentar dentro dessa xicrinha que é a nossa vida, né? Que é o nosso ser. Pra gente não perder a nossa essência e nos mantermos sempre otimistas, porque todos nós temos a essência divina dentro de nós. A gente precisa, e ela não está tão funda como a gente às vezes pensa, né? A gente só precisa ter vontade de colocar ela para fora.